texto que eles publicam, cada discurso que eles fazem, é muito fácil perceber que eles defendem um melhoramento na condição do animal. Toda vez que vocês ouvirem ou lerem expressões como melhorar a condição, isso significa o quê? Eu não tiro o animal da condição que ele está. Se eu não tiro o animal da condição que ele está, de exploração, mas eu melhoro a condição em que ele está, que já é questionável, eu vou questionar agora esse melhor. Quer dizer que não tem abolição. Como é que eu me digo abolicionista e eu não prego a libertação do escravizado? Não, eu sou abolicionista, mas eu falo, olha, no lugar das 50 chibatadas, é melhor 20. Que é o que eles estão fazendo com as gaiolas de bateria. É um absurdo, aí faz todo um discurso contra a crueldade das galinhas, com as gaiolas de bateria, não sei quantas galinhas, tamanho de uma folha de sulfite, isso é um absurdo, as patas das galinhas e tal. Qual é a melhor condição? Botar 1000 galinhas num galpão com luzes ligadas 24 horas, uma ração contaminada com todo tipo de química possível, onde elas cheiram aquela quantidade de amônia que tem nas fezes, nas urinas delas. Então elas ficam naquilo ali 24 horas, como máquina. Para essa entidade, para essa ONG, que eu estou aqui me policiando para não falar o nome dela, para não fazer propaganda, porque se eu falar o nome dela, eu vou falar o nome de mais 3, né? Porque ela chegou puxando algumas que já estavam meio mortas, estava meio capengando no Brasil, e como ela veio nadando em dólar, ela buscou as outras e estão agora bem parceirinhas, participando de congresso aí, né, vegetariano, Campos do Jordão, né? Vamos levar o bem-estarismo aí para a burguesada, que é mais fácil. Qual que é a questão básica? Melhorar a condição das galinhas que estavam na gaiola de bateria. Melhorar o quê? Como é que eu melhoro? Tirando ela de 50 centímetros e colocando ela no outro lugar, que ela vai ter os mesmos 50 centímetros. Porque ela não tem um galpão só para ela. Eu tenho uma gaiola com 4 galinhas. Eu não tiro as 4 galinhas e coloco um galpão de 50 metros. Vai ficar 4 galinhas soltas num galpão de 50 metros. Não, ela vai ser companheira de outras 1000 que estão ali dentro daquele galpão. Ela vai continuar apertada, confinada, sem poder abrir as asas no galpão. Ela só saiu da gaiola e foi pro galpão. Isso promove o bem de quem? Promove o bem-estar de quem? Isso não promove o bem-estar nem do consumidor, que compra esse discurso de que o animal, em condições de criações de bem-estar, seja as galinhas, seja os porcos, seja os bovinos, o discurso de que a carne fica melhor, de que o animal não sofre tanto, então ele não estressa, e esse estresse não vai liberar adrenalina, qualquer coisa que seja. Nem isso existe. Porque se vocês forem olhar fotos ou imagens do que é um galpão de confinamento de galinha, e você tiver um mínimo de honestidade, você vai se perguntar qual é a diferença dela que estava na gaiola e ela que está agora dentro desse galpão. Então, melhora o bem-estar para quem? A resposta é muito básica. Melhora o bem-estar de membros dessas entidades, que passam a ter uma conta bancária bem roliça, bem maciça, bem robusta, né? Não é regada nem a real, mas a dólar, para continuar fazendo esse discurso de que você não precisa parar de consumir os animais, mas você pode deixar de consumir um animal que foi preso num ambiente extremamente cruel, segundo eles, porque a outra parte não é cruel para eles, e agora você pode consumir um animal que veio da outra parte, né? Que é abatido humanitariamente. Mas o interessante, Leão, é que até 3 anos antes eles próprios condenavam
também as galinhas criadas soltas, ou num galpão, ou o que seja, né? Então, o discurso simplesmente mudou depois que receberam um financiamento para isso. E aí você pensa também qual é o objetivo de quem está financiando isso, porque você tem uma ONG que tem uma expressão e que está combatendo a falácia, e eles colocam lá, até no final desse texto no site deles, colocam: não compre essa falácia da indústria, né, que quer convencer você de que ovos de galinhas criadas soltas são melhores, tal. Então, eles entendem o problema. Então, qual que é o interesse de quem doou $1 milhão para eles promoverem o contrário, se não calar esse discurso? Porque eles conseguem não só calar, então eles não podem mais falar contra, como essa ONG passa, então, a promover os ovos de galinhas criadas soltas. Isso é muito barato para a indústria, porque se a indústria tivesse que combater essa falácia com propaganda, por exemplo, eles teriam que gastar muito mais do que $1 milhão. Quantos minutos de televisão você compra, ou outdoors, né, ou enfim, material informativo? Quando você doa isso para uma ONG, e aí essa ONG não... Primeiro você cala a crítica daquela ONG, e ainda você coloca toda a máquina da ONG para trabalhar, para promover os ovos de galinhas criadas soltas, isso é muito barato para a indústria, né? É um baita investimento. A colocação do Jorge, ela tem importância, só que assim, como vício da filosofia, eu vou discordar no bom sentido. O que o Jorge colocou aqui é de uma maneira bem diplomática, o que estaria por trás dessa doação de $1 milhão ou até mais, e o porquê que essa ONG mudou o discurso, né? Como eles se dizem, abolicionista. Então no começo eles eram realmente abolicionistas, agora eles são bem-estaristas, defendem essa prática. Eu vou falar, isso é meu, estritamente meu, tá, Leon? E eu assino embaixo que eu estou falando aqui agora. Para mim, uma entidade que, aspas, iniciou como abolicionista, que defendia a libertação animal, e de uma hora para outra recebe um tremendo financiamento de $1 milhão e muda da água para o vinho, ela não mudou da água para o vinho, tá? Aí você fala minha. Para mim, essa entidade nunca foi. Nunca foi. Porque no meu modo de ver, não existe ex-vegano, cara. Não existe ex-vegano, existe ex-abolicionista. E não existe ex-princípio ético. É um princípio ético e ponto. Se eu defendo, eu faço parte de uma entidade, e eu defendo a abolição. Num dado momento, essa entidade que eu faço parte começa a receber proposta de financiamento para mudarmos o discurso, que foi o que essa entidade fez. A primeira coisa que eu faço é me desligar dessa entidade. A primeira coisa que eu vou fazer. Eu não quero ver meu nome vinculado a essa entidade. Simples assim. Então você não vê uma debandada de pessoas ativistas dessa instituição a partir do momento que ela mudou de rumo. Né? A partir do momento que ela nega a abolição, apesar dela fazer o discurso de que é abolicionista, e ela ir para o bem-estarismo, você não vê uma debandada de voluntários ativistas. Pelo contrário, a cada dia que passa, ela adquire mais voluntários para fazer o que o Jorge está falando, para fazer um trabalho de graça para a indústria de exploração. E para a indústria é muito mais interessante ter uma entidade que está no meio animalista falando para você amenizar o sofrimento. Óbvio, do que ela gastar milhões fazendo campanhas midiáticas contra os direitos de animais, contra as ONGs, contra a teoria ética animal. Então é óbvio que para ela é muito mais rentável ter uma entidade dentro do movimento remando contra a maré, indo na contramão. E obviamente arrastando muita gente para esse barco. Mas onde é que você discordou de $1 milhão? Porque até agora você está concordando, na verdade. Ou você não entende? Eu discordei, Jorge, porque primeiro eu não considero quem muda dessa maneira que foi abolicionista e depois vira bem-estarista. Para mim eles nunca foram. Eu discordei nesse sentido. E outra coisa, eu vejo essa atitude de um tremendo mau-caratismo. Tá? Do ponto de vista ético, eu não poderia fazer essa afirmação. Do ponto de vista da ética, não poderia dizer que fulano é mau caráter. Mas do ponto de vista da abolição, eu posso falar. Do ponto de vista político, eu posso falar. E como o veganismo é uma ação política, eu posso falar. Tá? Não estou falando os voluntários da entidade, que na maioria das vezes, se você for conversar com eles, eles não sabem nada de ética animal, não sabem nada de veganismo, não sabem nada de teoria, entendeu?
São pessoas que estão realmente ali com a boa vontade, foram cooptadas para esse discurso bem-estarista, que ele é muito mais palatável, tá? Tanto é que eles fazem esse discurso na internet, tá? Ah, você fala diretamente da abolição, ele assusta abolir a exploração. Mas você vem com discursos que ele pode amenizar, tirar a carne uma vez na semana, todo mundo abraça, porque é tirar a carne. Eles só não especificam que esse discurso é tão palatável que a pessoa tira a carne bovina. Porque peixe não é carne, né? Na cabeça desse tipo de gente, peixe não é carne, é de isopor. Porco não é carne, frango não é carne, porque um dia na semana eu tiro a carne. Esse carne significa carne bovina. Eu posso comer todo o resto do reino animal. Todo o resto do reino animal não tem problema nenhum. E eles não veem a contradição. Esse discurso ele é mais palatável, ele convence mais do que eu chegar e falar, você tem que abolir, né? Com toda uma argumentação, com toda uma didática, você tentar convencer a pessoa de que a melhor opção para os animais, para o meio ambiente e para ela mesma é a abolição. Isso dá trabalho, isso é cansativo, né? É mais fácil eu chegar e falar, numa vez por semana você vai lá e tira a carne do prato. Ela tira a carne e bota o ovo. O que alterou? Não alterou nada. O discurso ele é mais palatável, ele é mais fácil, ele convence com mais facilidade, tá? Então assim, eu vejo por trás desse discurso o mau caratismo. Eu estou falando dos mandatários, tá, gente? Estou falando, obviamente, dos líderes dessas entidades, que são as pessoas que pensam a entidade, são as pessoas que escrevem esses artigos no site dessas entidades, né? Que fazem reunião, né? Para pensar o que eles vão produzir durante o ano. São essas pessoas que eu estou falando, tá? No meu modo de ver, são mau caráteres. Agem de maneira cínica. O bem-estarismo ele é cínico. Ele é cínico, ele é essencialmente cínico, tá? O discurso abolicionista, por mais que ele seja radical, ele é honesto. Ninguém pode dizer que não entende o que um abolicionista quer dizer. Nosso discurso é muito claro. Queremos o fim do uso de qualquer animal. Ponto. Queremos o fim do uso. O problema não é a exploração, é o uso. Ponto. Não tem como outra pessoa virar e falar assim, não estamos entendendo. Não entender o que você está falando. O que vocês estão querendo dizer com isso? Não, o discurso é claro. Você pode abolir, é abolir. Abolir não tem meio termo. Igual quando você fala, você pode tirar uma vez por semana, não tem problema. Pode reduzir. Não come dessa galinha criada assim não, mas come daquela galinha criada daquele jeito ali. O que você quer dizer com um discurso desse? Você quer dizer que ela pode continuar do mesmo jeito que ela está, se não mudou nada. Não houve mudança nenhuma. Nenhuma. Nem na exploração animal e nem na pessoa que está dentro dessa lógica do consumo, tá? Essa lógica do consumo, ela é passada para nós desde criança como algo normal, como algo natural. Óbvio que a pessoa não vai questionar aquilo. E se você chega e faz um discurso que ameniza isso, que contribui, é óbvio que ela vai ficar confortável. Ela está confortável onde ela está. Eu não preciso mexer com nada. Abolição significa tirar a bunda da cadeira. Eu tenho que mexer. Eu tenho que mudar hábitos, eu tenho que mudar costumes, tá? Então entidades que outrora se diziam abolicionistas e hoje, regadas a boas e pompudas notas de dólar americano, para mim, nunca foram abolicionistas. São cínicos e, no meu modo de ver, são os maiores inimigos da causa animal. Não é o especismo. O maior inimigo da causa animal não é o especismo, é o bem-estarismo. E sabem por quê? Porque 99% da população mundial que é especista não sabe que é especista. Não teve contato com a ideia. Não teve noção do conceito. Porque ela foi criada assim, nós fomos criados assim, achando que é natural consumir, achando que é natural vestir. Então, se eu falar, por exemplo, meu pai, um senhor de quase 80 anos, ele não faz ideia que ele é especista. Nunca foi explicado para ele que o uso que ele faz do animal é um preconceito, né? Ele utiliza porque há uma tradição especista que educou ele daquela maneira. Por isso que eu falo que o nosso maior inimigo não é o especismo, é o bem-estarismo. Por que é o bem-estarismo? Porque os bem-estaristas, eles têm consciência da senciência animal, 90% deles
tem muita consciência do que é sem ciência. Estou falando do ponto de vista técnico, de conhecimento zootécnico, de conhecimento veterinário, de conhecimento filosófico, tá? Não são inocentes. Então, por isso eu sempre elegi o bem-estarismo e seus representantes como os maiores inimigos da causa animal. Por isso que eu falo que eles são cínicos. Porque eles sabem que o sofrimento de uma galinha que estava na gaiola de bateria e depois é levada para um galpão, não alterou em nada o sofrimento daquela galinha. Ele sabe disso do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da zootecnia. Por isso que eu falo que eles são cínicos. E eles são os maiores inimigos da causa animal. Porque eles fazem isso de forma deliberada, é pensado. É pensado. Não são inocentes. Tá? Então por isso que, tô falando sempre do meu ponto de vista, tá, gente? Eu, como um teórico, como ativista, eu tenho minha mira sempre nos bem-estaristas. Os especistas, eu convivo com eles no dia a dia. Principalmente quando eu estou dando aula na sala de aula. Quando eu entro para ver a sala de aula, meus alunos todos são especistas. Eles não fazem ideia do conceito, ideia do termo. A minha função é apresentar aquilo para eles. Óbvio, eu estou ali para isso. Depois que eles têm noção disso, como a Sônia fala, depois que perdeu a inocência, eles têm duas opções. Seja meus alunos, seja as pessoas que me ouvem. Tem duas opções. Ou você vai para o abolicionismo, ou você vai para o bem-estarismo. Não existe meio termo aí, dentro da perspectiva ética. E o que é mais palatável? Eu ir para o bem-estarismo, porque ele ameniza o que eu já venho trazendo, né? Ele ameniza o meu costume, a minha prática. Tem como eu falar que essa pessoa que adotou o bem-estarismo, depois de ler livros de ética animal, depois de assistir documentários de ética animal, de sofrimento animal, terráqueos, carne fraca e por aí vai, depois de ouvir palestras e mais palestras, tem como falar que essa pessoa é inocente? Tem como falar que essa pessoa não tem consciência do que ela está falando? Quando essa pessoa vem e fala assim, olha, a melhor opção é tirar a galinha da gaiola de bateria e botar ela num galpão, tem como falar que essa pessoa está fazendo um discurso inocente? E ela defende isso com unhas e dentes. Então, ou seja, ela tem noção do que ela está falando, ela acredita no que ela está falando. Por isso que eu coloco que o bem-estarismo é o maior inimigo da causa animal. Ele é o maior inimigo. Aos especistas, todos nós aqui temos um dever moral de apresentar para eles a ética animal, de apresentar para eles o vegetarianismo como dieta, apresentar para eles o veganismo como modo de vida. Sempre de uma maneira educada, sempre de uma maneira diplomática, educativa. Aos especistas, nós temos essa função e essa obrigação, apresentar para eles que aquilo que para eles é natural não é natural, é fruto de uma cultura. As culturas devem ser modificadas, as tradições devem ser modificadas, devem ser revistas. Isso aos especistas. Quanto aos bem-estaristas, nós temos que fazer discursos e ações contundentes para quebrar essa falácia que eles colocam todo dia, goela abaixo, de pessoas desavisadas do sofrimento animal. Tá? Bom, é mais ou menos isso. Como abolicionista, você pode dizer que a pessoa é um mau caráter, né? A partir do momento que ela sabe que ela está o mal, né, que ela está fazendo ao outro ser senciente, e ela não toma uma atitude de abolir, né, esse uso. Então, quando você colocou que como abolicionista você declara essa pessoa mau caráter, é como falando sobre ética, você não pode dizer através da ética que ela não é mau caráter. Por que você não pode dizer na questão filosófica, ética, que ela não é um mau caráter, eticamente? Vocês entenderam a colocação da Cris? Então, ela questionou quando eu falei que, do ponto de vista ético, eu não poderia chamar o bem-estarista de mau caráter, mas do ponto de vista político e como abolicionista, eu posso dizer para ela que ela é um mau caráter. Porque assim, Cris, sempre há brechas nas teorias. Tem uma corrente ética chamada subjetivismo ético.
dialoga muito com a psicologia moral. Se a gente for para esse campo, do ponto de vista da subjetividade, eu posso até fazer esse discurso. Mas o subjetivismo ético, ele já foi bem colocado dentro da causa animal, porque ele não é um bom parâmetro para nós da causa animal. Tá? Ele desemboca em algumas teorias que para nós que dependemos da ética animal, a gente ia acabar caindo em algumas contradições e isso não é importante para o nosso foco, que são os animais. Então, por exemplo, a apresentação que vocês fizeram aqui, em várias frases ficou bem claro que o norte é o direito dos animais. O direito dos animais ali, em várias frases ficou bem claro que é uma outra teoria ética que nós conhecemos como deontologia, que é o dever moral, a obrigação moral, né, de se posicionar e tal. Dentro dessa perspectiva, que é a que basicamente fundamenta os direitos dos animais, quando eu digo, ou se eu escrever um artigo de ética, chamando o outro de mau caráter, é meio que se fosse um tiro no pé, que eu estaria entrando quase no campo psicológico da ofensa pessoal, do que de uma argumentação. Como é que eu sustentaria uma argumentação dizendo-nos que você é mau caráter? O que eu falei, tem brechas nessas perspectivas éticas. Você vai achar como argumentar isso. Eu sei como argumentar isso do ponto de vista político. Por isso que eu falei, do ponto de vista político, tendo o abolicionismo como uma ação política, eu consigo argumentar. E aí eu vou recorrer, obviamente, a autores, que é o primeiro capítulo dessa coletânea nossa, que são os neo-aristotélicos. Eu me filio à Grécia Antiga, aos pensadores gregos, e aí eu consigo argumentar em cima de que ela não é uma pessoa que tem um bom caráter. E para os gregos, uma pessoa que tem um bom caráter é uma pessoa que preza pela justiça, que os gregos chamam de justiça é fazer o bem aos outros. Essa é a definição clássica dos gregos. O que é ser justo? É fazer bem aos outros, independente de quem sejam esses outros. Se eu coloco isso, e se eu penso a partir dessa perspectiva, e dentro dessa coletividade aqui vem uma pessoa e defende que eu estou fazendo bem aos outros, e dentro desse fazer bem aos outros, eu estou tirando essas galinhas daqui da gaiola e botando ali. Qualquer pessoa minimamente lúcida percebe que as galinhas tiradas dessa gaiola e colocadas nesse galpão não estão melhores. Não há nenhuma condição de melhor. Essa pessoa foi justa? Ela está sendo justa? Qualquer grego te diria não. E como as virtudes para os gregos, elas andam juntas, não tem como se separar nenhuma virtude. Se eu não sou justo, eu sou um mau caráter. O meu caráter não é bom. Por que o meu caráter não é bom? Porque eu não faço o bem aos outros. Você percebeu o círculo vicioso dos conceitos que ligam uma coisa a outra? Então, para você ter um bom caráter, para você ser uma pessoa virtuosa, para você fazer justiça, ele segue uma linha. Uma coisa vai gerando a outra. Se você cortar qualquer parte desse elo aqui, dessa corrente aqui, você desanda todo o resto. E aí não tem a harmonia. Se não tiver essa harmonia de princípios, os outros desandam. Tá? Não sei se eu consegui explicar como é que essa pessoa, ela não é uma pessoa que tem um bom caráter. Ter bom caráter é fazer justiça, como os gregos faziam, fazer o bem ao outro. E quando eu tiro uma galinha daqui, ou quando eu defendo que tirar essa galinha daqui e passar ela pra cá, como você falou, como eu falei, sabendo que tirar daqui e passar pra cá não vai alterar nada no status dela, de propriedade de produto, eu não estou tendo um bom caráter. Eu estou sendo, como eu falei, um cínico. Não tem como eu falar que eu sou cínico e sou uma pessoa de bom caráter. Porque o cinismo é justamente isso, né? Eu faço uma coisa pensada, deliberada, e tem a cara de pau de falar que eu não fiz. Ou que não foi bem assim. Ou como no caso deles que escrevem os textos lá, né? Começando como eu sou abolicionista, e vira e fala assim, não, mas não fomos nós que fizemos. Tá lá no texto.
Está no nosso artigo. O próprio artigo dele está dizendo que a melhor forma de ajudar os animais é expandindo as jaulas. Uma pessoa que diz isso, ela não pode ser uma pessoa que eu diga que tenha um bom caráter. Essa entidade que o Jorge citou, que nós estamos aqui falando dela, o presidente dela, ele sabe que eu estou aqui nesse exato momento, no Vegan Park, nesse exato momento, porque eu o convidei para vir aqui, e ele me respondeu, como sempre, dando uma desculpa. Qualquer evento que nós marcamos aqui, que é um evento abolicionista, como o nosso do mês passado, Seminário de Educação Vegana, não só ele, mas toda a cúpula dessa entidade foi convidada por mim e responderam cinicamente. Todos eles viajaram no final de semana, todos eles viajaram no mês passado, justamente no final de semana que tinha nosso evento abolicionista. Mas no Facebook eles vão lá e falam que eu sou covarde, que eu não venho aqui em São Paulo debater com eles, que eu fujo dos debates. Eu moro no interior de Minas. Não dá pra eu sair de lá de todo final de semana pra ficar debatendo com o bem-estarista aqui. Eu venho aqui umas 2 ou 3 vezes no ano. Eles moram aqui. Eles estão aqui nesse exato momento. Por que não vieram aqui no Vegan Park? São cínicos e mau caráter. Estivemos aqui o mês passado. Sônia Felipe esteve aqui o mês passado. Estávamos numa mesa de bons representantes da abolição animal brasileira. Por que eles não foram lá encarar? Eu estava lá, a Sara estava lá, a Sônia estava lá, o Sandro estava lá. Por que eles não foram? Foram todos convidados. Todos convidados. O presidente da entidade mandou mensagem para mim essa semana, falando que não viria aqui porque vai viajar. Isso para mim é cinismo. É cínico. Extremamente cínico. Mau caráter. E infelizmente esse tipo de gente recebe milhões para fazer campanhas milionárias. Tem dinheiro para investir num discurso, obviamente, mais palatável, né? O bem-estarismo ele desce com facilidade, né? Porque ele não altera nada na vida da pessoa. Não precisa mudar nada, eu não mudo nada. Para ser bem-estarista eu não mudo meu dia a dia. Eu continuo do mesmo jeito que eu tô, né? É como eu deixar de comprar o ovo do supermercado aqui da esquina e compro do senhorzinho que tem a bancadinha aqui, ó. Não, porque ele tem as galinhas no quintal dele. Pô, então vamos dar a oportunidade pro senhorzinho aqui que tem o quintal. Então eu não compro aqui no supermercado, eu compro do tiozinho. Alterou o que na minha cozinha? Nada. Eu só deixei de comprar o ovo dali, comecei a comprar o ovo daqui. Então o bem-estarismo ele não altera pra ninguém. Isso que ele é mais palatável. E no meu modo de ver, uma pessoa que tem esse conhecimento do sofrimento das galinhas, ou como vocês mostram, do sofrimento das vacas, e vem com esse discurso tipo, ó, não compra do grande pecuarista, porque ele estupra as vacas, ou ele faz isso com as vacas. Pô, mas compra do sítio do tiozinho lá, tem meia dúzia de vaquinha, criada solta. Ele é um cínico, ele é um mau caráter. É uma pessoa mau caráter. Não tem como, eu não consigo achar nenhuma brecha, uma perspectiva política para chamar essa pessoa de uma pessoa honesta, justa ou de bom caráter. Não consigo. Pode ser que eu esteja errado, óbvio. Tá? Nenhuma teoria é infalível, né? Pode ser que pode chegar alguém amanhã e falar assim, ó, eu ouvi seu discurso lá ontem, você cometeu esse erro, eu vou agradecer. Porque quanto mais críticas fazem a mim, eu penso que as críticas ajudam, que me faz pensar melhor, né? Quando eu recebo críticas, elas fazem pensar melhor. Quando são críticas honestas, né? Não é o caso daquilo que a gente começou falando aqui, quando as pessoas tentam nos atacar com argumentos bobos, né? Simplistas, da dieta, essas coisas. Mas quando envolve a ética animal, a crítica, geralmente, ela me ajuda bastante. Geralmente eu ouço críticas mais de quem é abolicionista, de quem é da ética animal, que me ajuda a pensar melhor. Porque crítica de bem-estarista, venhamos e convenhamos, não dá pra ouvir, né? Não dá pra ouvir.
Aí cai de novo a questão do bom caráter e do mau caráter. Que moral um bem-estarista tem para fazer uma crítica a um abolicionista? Não tem. Que moral que tem para falar? Né? Por isso que eles não vêm, né? E eu não sei porquê, né? Porque tanto o evento do mês passado quanto esse evento, é um evento que, como a gente está aqui falando, nós estamos aqui falando, seria bom para trocar ideias, né? Eles poderiam justificar, né, contrariar o que o Jorge falou, que eu falei, né? O Francione, que eles têm tanto medo do Francione, não sei porquê. Né? Poderiam estar aqui e falar, não é bem assim, entendeu? Tá errado isso aí. Então, seria um bom momento em público para eles responderem, justificarem, né? Mas eles já têm resposta pronta, que é um linkzinho, que é um texto, muito mal escrito por sinal, que qualquer debate que eles entram ou que nós vamos entrar, eles vão botando aquele linkzinho lá. É que ao vivo não dá para apagar a crítica que o outro fez no Facebook, e se apaga e bloqueia a pessoa. Tá, o Jorge colocou uma coisa importante aqui. No Facebook, quando nós entramos para fazer a crítica, eles conseguem apagar nossos comentários. E aqui, se eles estivessem ao vivo, não dá para apagar, porque tem muita gente filmando com o celular, né? Dá para jogar na rede e falar, ó, tá vendo? Coitados. Não se sustenta o argumento. Né? Bom, não sei, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, acho que eu já falei demais, né? Eu me empolgo. O Jorge sabe, ele me provoca, quando ele vem falar de bem-estaristas, ele me provoca. Ele sabe que é a coisa que mais me irrita, as coisas assim que eu tenho pavor, e o que me movimenta a virar noites e noites comendo livro, é justamente combater esse grande inimigo dos animais, né? São os grandes inimigos dos animais. Mudando um pouco de foco, a atuação do movimento vegano nas escolas, como ela está indo? Está sendo passado para as crianças? Eu queria complementar a sua pergunta, eu estava pensando exatamente nisso. Como é que está indo, né? No infantil, no ensino médio? Porque você, como educador, eu soube que há um tempo atrás você perdeu o direito de lecionar numa escola. E eu futuramente vou dar aula e eu fico pensando como que você aborda, que faixa etária que você aborda, ou você não aborda mais, como é que vai se lidar com isso, assim, né? Talvez não tanto com os alunos, mas depois com os pais, né? Eu acho que... Vou repetir a pergunta deles, não sei se vocês ouviram daí. A pergunta dele foi sobre como está o veganismo nas escolas, né? Como está a aplicação do veganismo nas escolas e tal. Aí ela complementou perguntando, né, tanto os dois, né? Tanto o nível infantil quanto o ensino médio, né? Essas faixas etárias. E aí ela colocou a questão da minha proibição de lecionar, né? Então, para quem não sabe, rapidinho, eu fui proibido de dar aula no estado de Minas Gerais. Eu fui proibido de lecionar no estado de Minas Gerais por causa da temática, por causa dos assuntos, né? Tem um dossiê pela Secretaria de Educação de Minas Gerais e algumas dezenas de BOs contra as minhas aulas. Então, assim... Então foi coibido também, né? É uma forma institucional do Estado calar a boca de alguém que obviamente está incomodando. Vou responder primeiro essa pergunta, depois dela, porque aí casa as duas coisas. Assim. Eu vou te falar com base no retorno que eu tenho de algumas pessoas que estão aplicando em alguns estados. Infelizmente, o meu modo de ver está muito fraco. Fraco em que sentido? Em sentido quantitativo mesmo, assim, vai. Tem 2 ou 3 professores no interior de São Paulo, em cidades diferentes, que estão ali colocando a questão dos animais em sala de aula. Tem 2, 3 professores, um no Ceará, outro na Bahia, aí tem 2, 3 professores em Santa Catarina. Então, assim, tá muito, o que a gente fala, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Teve uma época que cresceu bastante, depois deu uma caída. Eu não sei se essa caída foi devido à repressão. As repressões aos professores que trabalham na causa animal nas escolas, tanto no nível infantil quanto no nível do fundamental e médio,
ela tem vários níveis dessa repressão. Às vezes a repressão ela é só dentro da escola, por parte de diretora, coordenação pedagógica, que na maioria das vezes já é o suficiente. Eu tenho muitas amigas e amigos que pararam de lecionar o assunto por repressão só por causa da direção, só por causa de reunião de professores, né? Retorno que deram pra mim, tipo assim, não estava aguentando a pressão. Eles fazem uma estratégia muito covarde, que é isolar a pessoa, né? Então você isola aquela professora, você isola aquele professor da comunidade escolar, né? Quando eu falo em nível municipal, escolas municipais que geralmente o público são as crianças. Então você isola a pessoa, você não permite projetos pedagógicos que aquela professora faz. Então toda professora geralmente tem vários projetos pedagógicos que ela desenvolve durante o ano. Então, eu como diretor, o que eu faço? Eu aprovo dele, dela e não aprovo dela. Aí dou uma desculpa esfarrapada e dela não deixa. Aí no mês seguinte vem mais projetos, eu dou uma desculpa, não reprovo de novo dela, entendeu? Eu dou várias desculpas e o projeto dela nunca passa. Tá? O que acontece? Isso vai desgastando. Você fica fora de reuniões. Elas vão criando maneiras, assim. As repressões no Estado geralmente elas são mais fortes, não fica só nesse nível assim, interno da escola. Tem pressões de fora, tem ameaças de secretaria, né? Eles usam a ouvidoria do Estado, né? Para falar, tem um órgão do Estado, entendeu? Tá falando as suas aulas sobre isso. Aí você tem que responder à ouvidoria do Estado, né? Você tem que dar uma resposta formal para a ouvidoria. Então, eu já tive várias respostas de colegas de outros estados que eu não consegui ainda conhecer pessoalmente, que pararam por ameaças. Ameaças de demissão. Quando é escola particular, a primeira ameaça é demissão. Escola particular, troca de professor como você troca de roupa. Se eu mandar você embora amanhã eu tenho outro lugar. Prefeitura e Estado já é um pouco diferente. Se for efetivo, foi o caso de São Paulo. São Paulo teve que me engolir 10 anos. 10 anos como efetivo aqui. As diretoras fizeram o mundo e o fundo, mas não conseguiram me tirar. Minas Gerais aproveitou essa brecha. Porque em Minas eu não era efetivo. Eu passei no concurso, mas o concurso ainda não tinha me chamado. Eles aproveitaram a brecha, que eu era um professor contratado, e aí aplicaram a lei mais severa, que é o ostracismo, né? Eu fui proibido de lecionar no estado de Minas, então eu não posso dar aula no estado de Minas. Baseado em duas leis de duas ditaduras. É uma lei do Vargas, uma lei do coronel Geisel, do general Geisel, né? Então uma lei de 45 e uma lei do AI-5. Para quem tem um pouco de noção de ditadura militar, fala assim, pô, você tá brincando. Que no dia 15 de outubro, dia do professor, de 2015, o estado de Minas usou duas leis de duas ditaduras para abolir você do estado. Simples assim, né? Então assim, eles vão desgastando, entendeu? Fazem reunião de pais, entendeu? E vão desgastando. Então é uma forma de... Eu não sei se é devido a isso que diminuiu bastante. Eu tinha um retorno de muito mais pessoas trabalhando, né? O assunto, a temática, em várias áreas, que é legal. Gente da geografia, da história, do português, da matemática, da língua inglesa. Tinha uma galera bem da educação física. Aqui em São Paulo, eu ajudei 2 colegas de educação física a se tornarem vegetarianos, depois veganos. Os caras usavam a questão animal dentro das aulas de educação física. Hoje no Brasil eu conheço um cara que continua fazendo isso, que é na Baixada Fluminense, no Rio. Ele dá aula de direitos animais na educação física, que é fantástico. Ele criou vários métodos, conceitos dentro da educação física envolvendo os animais, assim, que é show de bola. Mas diminuiu bastante, bastante.